Olá, professor André Arruda, vamos para a nossa aula de matemática. Vem comigo que agora começamos a nossa aula sobre o assunto máximo divisor comum. Vamos inicialmente entender aqui a definição, e o conceito do que significa o máximo divisor comum. Bom, o máximo divisor comum, o famoso MDC, corresponde, olha só que interessante, ao maior número divisível entre dois ou mais números inteiros. Eu coloquei para você, veja bem, o exemplo da divisão do 12 e o 20. Ou seja, a dúvida aqui, quem seria o máximo divisor comum entre 12 e 20? Quem será este valor? Porque se você pensar comigo, o 12 ele pode ser dividido por 1, por 2, por 3, por 4, por 6, pelo próprio 12. O 20, quem são os divisores do 20? Dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, dá para dividir por 4, por 5, por 10. Quem é o maior que divide ambos? Então não basta encontrar o maior que divide o 12 separado do 20. Por isso o nome é máximo divisor comum. Ok? Então, nós vamos aprender os métodos de como encontrar esses valores, para resolver esse simples exemplo, como outros. Então vamos entender primeiramente quais são as possibilidades ou de quantas formas eu tenho para encontrar esse valor. Vamos lá, o recomendável é usar o método da fatoração, ou seja, decompor os números em fatores primos. Existem basicamente dois métodos: o método da decomposição em fatores primos separadamente e o método da decomposição em fatores primos conjuntamente. Acompanhe no exemplo a seguir a aplicação dos dois métodos. Então vamos com exemplos, praticar tranquilo, tá? E você vai aprender comigo e vai verificar que não tem segredo. Olha só, vamos usar o exemplo aí, para calcular o MDC entre 12 e 40. Bom, o que consiste o primeiro método? Ele consiste pela decomposição em fatores primos, separadamente. Tá? Então vamos lá, vamos decompor o 12 em fatores primos, vamos ter que lembrar do conjunto dos números primos, vamos rapidinho aqui, lembrar desse famoso conjunto. Primos. Lembrando que o 2 é o primeiro e o único que é par. 2, 3, 5, 7, 11, eu aconselho você saber pelo menos esses primeiros. Números primos são aqueles números que só possuem dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então vamos lá. O 12, vamos decompor ele em fatores primos. Então a gente coloca o 12, um tracinho assim, e vem quebrando o 12, dividindo ele pelos números primos, preferencialmente na ordem crescente que se apresenta. Então dividir por 2, divide. 12 por 2 dá 6. Divide por 2 de novo, 6 por 2 dá 13, e divide por 3 dá 1. Chegou na unidade e parou. Então você já observa que o 12, como é que ficou o 12? O 12 ficou 2 ao quadrado vezes 3. Eu vou ter que colocar isso aqui. 12 é igual a 2 ao quadrado vezes 3. Legal? Agora nós faremos o mesmo procedimento para quem? Para o 40. Vamos pegar o 40 e vamos quebrar ele. Divide por 2 dá 20, divide por 2 dá 10, divide por 2 dá 5. Como 5 é primo, tem que dividir por ele mesmo, dá 1. Chegou aqui, parou. Observe que o 40 ficou agora, 2 ao cubo, 3 vezes, vezes 5. Vamos colocar aqui o 40. 40, então, 2 ao cubo vezes 5. Bom, agora é que vem o segredo, porque passa a ser o MDC, o máximo divisor comum, entre 12 e 40, os valores que são de bases iguais, de menor expoente. Então, cuidado que é o contrário, o máximo eu vou pegar. Quem são os valores que eu tenho igual? Eu tenho 2 aqui, tanto aqui como aqui, Então, já sei que vai o 2. Mas vai qual? O 2 ao quadrado ou o 2 ao cubo? Então, aqui é sempre o contrário. Como esse M aqui significa de máximo, eu vou pegar o de menor expoente, tá certo? Então, é o 2 ao quadrado. Só isso. O que tem de igual é só ele, o 2,
e o de menor expoente. 2 ao quadrado, a gente sabe que é 2 vezes 2, que resulta em 4. Então, o máximo divisor comum entre 12 e 40 é o 4. É como se eu colocasse o 12 aqui para dividir, mesma ideia do início lá, o 40 para dividir. Este valor aqui, que é o maior que divide ambos simultaneamente, é exatamente quem? O 4. É o 4 que eu devo colocar aqui para dividir os dois simultaneamente. Tá? Então, aqui seria o 4. Tá? Você pode estar pensando, professor, mas o 12 não dá para dividir pelo 6? Dá, mas aí o 40 não divide pelo 6. Professor, mas o 40 não dá para dividir por 10? Dá, mas o 12 não divide por 10. Ou seja, este valor é o maior que divide os dois ao mesmo tempo. Não existe outro maior que esse. Existe o valor que divide isoladamente cada uma. Não é isso que a gente quer. A gente quer o máximo divisor comum. Legal? Entendeu a ideia? A ideia é exatamente essa. Agora é o seguinte, nós vamos encontrar o mesmo valor pelo segundo método, que é a decomposição em fatores primos conjuntamente. Então veja só, para você poder até comparar. Então o que consiste, como consiste essa decomposição? De novo, só que ao invés de fazer separadamente, a gente vai fazer juntos os dois. Ó. Olha que interessante. Só que aqui tem um grande detalhe. Vamos lá. Dá para dividir por 2? Dá, né? 12 divide por 2 dá 6. E o 40 divide por 2 dá 20. Agora, o único detalhe é o seguinte. Que usando esse procedimento, esse valor que a gente usou e ele serviu para quebrar os dois ao mesmo tempo, a gente marca ele aqui. Eu vou colocar um asteriscozinho nele. Por quê, professor? Porque ele serviu para os dois ao mesmo tempo. Então, toda vez que eu for usar um valor e quebrar os dois, eu marco esse valor, tá? Vamos continuar a divisão. Dá para dividir por 2 de novo, concorda comigo? 6 dividido por 2 dá 3, e 20 dividido por 2 dá 10. Este valor, ele serviu para ambos? Serviu. Então, marca ele. E vamos continuar a nossa decomposição. Vamos quebrar o 3. 3 divide por 3 aqui dá 1. O 10 divide por 3? Não. Vou repetir. Então, como o 10 não deu para dividir por 3, eu não vou marcar esse 3. Eu só dou o destaquezinho para aquele que serve para quebrar ambos. Continuando, o 10 divide por 2, 1 já tinha feito. 10 divide por 2 dá 5. Né? Então, serviu somente por 10, também não marco. E divide por 5, por fim, o próprio 5 fica 1, também não marca, que só usou, né, só serviu por 5. Então, feito o procedimento é esse. Quem é o MDC? É somente o produto desses que eu destaquei. Então, por isso, fica 2 vezes 2, que é 4. Então, logo, o máximo divisor comum entre 12 e 40 é 4. Então, o procedimento é inclusive, parecido com quando a gente estuda lá o MMC, né? Só que o MMC a gente considera o produto de todo mundo. No MDC, usando esse segundo método, a gente só multiplica no final os valores que serviu para todos, tá certo? Por isso eu destaquei eles para ficar fácil de identificá-los. Muito bem. Então agora é a hora de, antes, né, a gente resolver questões, vamos ver algumas observações, e aí a gente parte na sequência para fazer alguns exercícios, e na sequência a gente faz questões. Vamos aí, ó. Característica do máximo divisor comum. Vamos à primeira. Os números são primos entre si, né? Que você vai ouvir muito isso em algumas questões. Os números são primos entre si. Né? Que interessante. Quando o maior divisor entre eles é o 1. Né? Exemplo aqui, ó, entre 33 e 31, por exemplo, o único que divide ambos simultaneamente é o próprio 1. Né? Por isso eles são chamados, então, primos entre si. Ok? Não quer dizer que eles são primos, né? Até porque o 33 não é primo, ele divide por 1, por 3, por 11, pelo próprio 33. Então,
primos entre si, essa expressão, guarde com você, é quando o maior divisor, o MDC, entre esses valores é somente 1. Aí eles são chamados de primos entre si. Segunda observação. Entre dois números consecutivos, né, consecutivos, aquele que vem um depois do outro, né, por exemplo, 5 e 6, 7 e 8, 11 e 12, 14 e 15, o MDC, nesse caso, será sempre igual a 1, pois eles são primos entre si. Você já deve ter observado aqui, ó, nesse exemplo, entre 28 e 29. Então, se você tiver, né, que encontrar o MDC entre dois números que são consecutivos, você nem perde tempo. É direto 1. Legal? Terceira, na fatoração de dois ou mais números, sendo um deles divisor de todos os outros, conclui-se que o próprio divisor será o resultado do MDC. Entre os números, por exemplo, aqui, ó, 3 e 6, o 3 é divisor do 6 e dele mesmo, então logo é o máximo divisor comum de ambos, tá? Então, se você tiver de cara, né, não são consecutivos, né, nem primos entre si, mas um é divisor do outro e o maior é múltiplo do menor. Então, quando isso ocorre, o MDC é de cara o menor. Tá? Legal? Muito bem, agora vamos praticar, né, através desses exercícios que eu trouxe para você e depois a gente encara algumas questõezinhas na sequência. Olha que bacana essa questão clássica também, né, que diz o seguinte. Dois tanques têm, respectivamente, 400 litros e 250 litros de capacidade. Qual a maior capacidade que pode ter uma vasilha que se encha um número exato de vezes com água de qualquer dos tanques? Então imagina o seguinte, a situação é bem essa aqui. Ó. Você tem um tanque, que só para ilustrar, né, esse tanque aqui ó, ele tem capacidade de 400 litros e um outro tanque aqui um pouquinho menor, de 250 litros. Né? Ele quer saber qual a maior capacidade de uma vasilha, né, que se enche o número exato de vezes. Imagina uma vasilhazinha, vou fazer um exemplozinho aqui, ó, como se fosse, né, uma panela, uma vasilha assim. Né, qual é a capacidade para que se enche o número exato de vezes, né, e que não haja, né, sobra em nenhum dos tanques. Muito bem, é uma questão que eu vou quebrar, eu vou dividir, é uma questão de máximo divisor comum. Então, esta capacidade é justamente o maior divisor comum entre 400 e 250. Então, eu vou usar, inclusive, o procedimento lá da decomposição simultânea, em busca do MDC. Aqui, ó, a gente vai ser esperto, a gente vai dividir não pelos primos, mas por um valor que vai acabar sendo o produto de primo, que eu posso dividir por 10 de novo, que é o mesmo que 2 vezes 5. Quando eu divido 400 por 10, vai direto 40 para simplificar, e aqui vai por 25. Certo? Então esse número serviu? Serviu. Marca ele. Divide por 5. 40 por 5 dá 8 e 25 por 5 dá 5. Esse 5 serviu? Serviu para ambos. Marca ele. E agora, se você observar com atenção, sobrou 8 e 5. O 5 é primo, só divide por ele mesmo. Então aqui fica 8, aqui fica 1. Não vou destacar esse 5, porque ele serviu somente para quebrar o 5 e não dividiu o 8. Então não levo destaque. O 8 já quebra por 8 mesmo, aqui fica 1 e aqui fica 1. Então o 8 também não leva destaque, porque ele só dividiu o 8. Passa a ser o MDC, o produto daqueles que a gente marcou. Então aqui fica 5 vezes 10, que resulta em 50. Tá? Então, no caso, a vasilha ela vai ter 50 litros. Concorda comigo? Então, daqui, ó, deste primeiro tanque, se você observar, ela vai fazer 8 retiradas, exatamente, porque 8 vezes 50 dá 400, e desse segundo tanque vai fazer 5 retiradas. Aqui, 8 retiradas, concorda comigo? Né? Porque 8 vezes 5 dá 50 dá 400, e aqui vai fazer 5 retiradas. E é muito comum, às vezes, a questão perguntar quantas vasilhas vai dar, seria a soma, né, de 8 mais 5, que daria 13.
esta questão despenca, né, em prova, e vamos a uma segunda, né, coloquei em forma de exercício. Olha só que interessante, o MDC entre 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 ao quadrado e 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7 ao quadrado é igual a quanto? Então aí está enfatizando essa questão, né, para quem lembrar do primeiro método, vai mais rápido. Então o que a gente faz? A sugestão é colocar esses números um embaixo do outro, assim, ó. 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 ao quadrado. O outro eu vou colocar aqui embaixo, ó, 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7 ao quadrado. Bom, o máximo divisor comum, né, desses valores vai ser quem? Vai ser as bases iguais de menor expoente. Então aqui a base igual 2 e 2, o menor expoente é o 2 ao quadrado. Coloco o 2 ao quadrado aqui. Base igual 3 e 3, aqui é igual, né? Então só repetir. Somente isso, somente isso. 2 ao quadrado aqui é 4, 4 vezes 3, só repetir o 3, né? E 4 vezes 3 dá 12. Está aqui a resposta, letra B. Bacana? Então lembre que no caso do máximo divisor comum, eu pego as bases iguais de menor expoente, ao contrário, tá certo? Muito bem. Agora estamos prontos, né, para encarar algumas questõezinhas aí de bancas clássicas, em que vamos começar com essa questão de número 1, aí da banca Fundatec, que diz o seguinte: sabendo que o máximo divisor comum dos números P, quem é P? 2 elevado a 4 vezes 3 ao quadrado. Vamos colocar já aqui, ó, o valor de P, 2 na quarta vezes 3 ao quadrado. De que? 2 ao cubo vezes 3 elevado a x. Olha que interessante. Vezes 5. E o R, que é 2 elevado a y vezes 3 ao cubo vezes 7, ele diz que o MDC é igual a 18. Então, olha que interessantíssima essa questão. Ele já me deu que o MDC é igual a 18. Tá bom. Só que 18 decomposto em fatores primos é 2 vezes 3 ao quadrado. Vamos lembrar aqui, ó. 18 quebra por 2 dá 9, quebra por 3 dá 3, quebra por 3 dá 1. Veja que fica 2 vezes 3 ao quadrado. Quais são os valores de x e y? Lembrando que o x e o y são os expoentes, aqui são as variáveis. Ó. Então o x está aqui e o y está aqui. Ó. Então é uma questão excelente, porque ela vai enfatizar o primeiro procedimento, o primeiro método, onde a gente pega as bases iguais, lembra disso? Ó, essa aqui em preto, as bases iguais de menor expoente. Então esse y que veio aqui, ó, esse 2 vezes 3 ao quadrado, esse expoente aqui vale 1. Então, se você observar no número P, o expoente do 2 era o 4, no Q, o expoente do 2 era o 3, e aqui era Y. E como a regra diz, do MDC, que eu pego as bases iguais de menor expoente, o que eu concluo? Que o Y vale 1. Opa, já vou colocar aqui, ó. Y vale 1. E o x? O x é a base 3. Vamos olhar para o 3 aqui agora. Eu tenho 3 ao cubo, eu tenho 3 ao quadrado, eu tenho 3 elevado a x. Então, esse 2 aqui, ó, ele é menor expoente. Né? Então, o x vale 2. Ó. X vale 2. Pronto, encontramos os dois valores. Mas o que a questão quer mesmo? Quais são os valores de x e y, respectivamente? Então, primeiro vem o x e depois vem o y. 2 e 1. Temos isso? Temos lá na letra E de Equador, que é a resposta correta. Excelente questão. Vamos à próxima questão, que diz o seguinte. O máximo divisor... Julgue o item seguir, né? O máximo divisor comum, MDC, entre os números 3 e 5,
é calculado encontrando todos os divisores comuns a ambos. No caso de 3 e 5, o único divisor comum seria o 1. Né? Está correta a questão, porque eles são primos, né? Ó, 3 e 5, né? São primos. Então, nesse caso, a gente viu, inclusive, nas observações, lá nas propriedades, enfim, que números primos entre si, o MDC vale 1. Tá aí, ó. Legal? Excelente questão. Vamos para a próxima. O valor do cubo do máximo divisor comum entre os números 20, 30 e 50 é igual a quanto? Interessante, né? O valor do cubo do máximo divisor comum. Primeiro vamos encontrar esse camarada. Então nós temos o 20, nós temos o 30 e nós temos o 50. Vamos fazer para o segundo método, da decomposição e conjuntamente. Né? Aqui vamos lá então, divide por 2? Divide, né? O 20 divide por 2 dá 10, o 30 também divide aqui, fica 15, e o 25 também divide, fica, perdão, o 50 por 2 fica 25. Esse 2 serviu para todo mundo? Serviu, marca ele. Marca ele. Aqui dá para dividir por 5, ó, que interessante. 10 divide por 5, divide, fica 2. 15 por 5 fica 13, e 25 por 5 fica 5. Esse 5 serviu para todo mundo? Serviu, marca ele também. E vamos continuar o procedimento. Bom, agora ficou só números primos, né? Então, o 2 divide somente pelo 2 e o 1 mesmo. Aqui o resto repete. Vamos quebrar o 3 pelo 3 mesmo. O 5 repete, e o 5 divide pelo 5 mesmo, chegou na unidade e parou, né? Não demos o destaque para esses 6 porque eles serviram somente para 1. Quem é o MDC? O produto desses que a gente marcou. Então, o MDC vai ser igual a 2 vezes 5 igual a 10. Aqui, ó, cuidado, hein? Porque se você observar na letra A, tem 10 lá, mas ele quer saber o valor do cubo. E aí o que a gente tem que fazer? Esse 10 ao cubo. E 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, que resulta em 1000. Por isso a resposta correta é a letra C. Então, muito cuidado, né? Às vezes você faz tudo certinho e aí, no final, não fica atento no que foi perguntado, mas você está acompanhando aí e já entendeu. E agora nós vamos encerrar com essa questão da FCC espetacular. Um auxiliar de enfermagem pretende usar a menor quantidade possível de gavetas para acomodar 120 frascos de um tipo de medicamento, 150 frascos de outro tipo e 225 frascos de um terceiro tipo. Se ele colocar a mesma quantidade de frascos em todas as gavetas e medicamentos de um único tipo em cada uma delas, quantas gavetas deverá usar? Olha que interessante. Então, é aquilo que a gente comentou. Você vai quebrar isso, dividir em quantidades menores, né? Então, eu vou aplicar o conceito de máximo divisor comum para resolver essa questão. Tá? Eu tenho que acomodar 120, eu vou até colocar aqui, ó, primeiro medicamento, segundo medicamento e terceiro medicamento. Do primeiro medicamento tem 120 frascos, vou colocar só F aqui, ó. Segundo medicamento tem 150 frascos e o terceiro medicamento 225 frascos. Quer colocar tudo isso, né? Se ele colocar a mesma quantidade de frascos em todas as gavetas e medicamentos de um único tipo em cada uma delas, quantas gavetas usar? Então, primeiramente, a gente vai ter que encontrar o máximo divisor comum entre 120, 150 e 225. Vamos usar o procedimento lá da decomposição simultânea. Vou colocar aqui, ó. 120, 150 e 225. Tá? Aqui dá para dividir por 5. 120 divide por 5, aqui dá 24. 150 por 5 dá 30 e 225 por 5 dá 45. Serviu para todo mundo, marca esse cara.
Dá para dividir por 3, 24 por 3 dá 8, 30 por 3 dá 10 e 45 por 3 dá 15. Vou marcar esse camarada. Aqui você já observa, né? Vamos ver se você já pega essa dica legal. Eu já poderia parar por aqui, porque só me interessa os valores que quebram todo mundo. Como o 8 aqui é par, o 10 é par e o 15 é ímpar, você já observa que não vai encontrar um valor que quebra todo mundo. Então, por mais que eu continue aqui, ó, por exemplo, vou dividir por 2. O 8 aqui fica 4, o 10 por 2 fica 5 e o 15 não. Repete. Então, no destaque para o 2. Para o 2, porque ele não quebrou todo mundo, né? Poderia dividir por 5 aqui, aqui vou repetir, aqui fica 1, aqui fica 3. Divide por 3, 4, 1 e 1, e divide por 4 no final, que é 2 ao quadrado, fica 1, 1 e 1. Então, de fato, só me interessavam esses dois aqui. Então, é 3 vezes 5, que dá 15. 15. O MDC é 15, certo? Então, se eu dividir o 120 por 15, o 150 por 15 e o 225 tudo por 15, eu vou encontrar, ó, olha que interessante, eu vou encontrar aqui, ó, 8, eu vou encontrar aqui, ó, 10, e eu vou encontrar aqui, ó, 15. Se eu somar isso aqui, ó, ou seja, o que significa isso? Que eu preciso 8 gavetas com 15 frascos do primeiro medicamento, 10 gavetas com 15 frascos do segundo medicamento e 15 gavetas com 15 frascos do terceiro medicamento. E o total, quantas gavetas deverá usar, é a soma disso, que é 33. E a resposta está lá na letra A. Legal? Uma excelente questão, tá aí o gabarito dela, né? E com isso a gente praticamente encerra essa aula também de um assunto clássico aí da matemática básica que despenca em prova. Agora que você compreendeu os exemplos, praticou nos 2 métodos, viu que cada questão pode se apresentar praticamente modelada em um dos 2 métodos, agora passo aí a bola para você praticar, né, e ficar aí cada vez mais fera nesse assunto. Espero que você tenha gostado desta aula e que ela tenha sido aí motivadora para você resolver mais questões e ficar fera no assunto. Tá certo? Até mais, bons estudos e até a próxima.